Bem, galera, vamos lá. Vamos começar a aula de redes com foco em servidores, tá? Vamos começar trabalhando aqui com o servidor com o Server 2008 R2, depois Server 2008 R2 vamos passar para o 2012 e aí vamos tentar manter aqui um foco aqui com relação à implementação, à instalação que ela é bem tranquila, né? Aí por isso que eu não vou passar a parte de instalação, mas eu vou deixar disponível os vídeos, beleza? E eu vou trabalhar em cima já das configurações iniciais. Como a gente está trabalhando com o VirtualBox, eu primeiro vou explicar como é que a gente monta esse laboratório de máquinas voltado ao VirtualBox, beleza? Vocês estão conseguindo me acompanhar aí direitinho? Estão conseguindo me ouvir? A voz está legal? Tá sim. Tá bom, Sim, tá bom o sim, áudio. tá sim. Tá, show de bola. Vamos lá. Então, quando a gente cria a VM, aqui já com Server 2008 ou qualquer tipo de servidor, e a gente vai montar uma rede onde só a nossa máquina, só a nossa VM, né, só a nossa máquina virtual, ela vai ter comunicação com as outras máquinas virtuais. No caso, esse aqui é um servidor e vai estar em contato com as máquinas clientes, que aí pode ser o Windows 7, 8.1, Windows 10, ou no caso dependente do ambiente, o XP. A gente tem que configurar essa parte de redes, tá? De redes, o quê? Para ter uma rede virtual. Vamos, como a gente viu nas aulas de redes, né? Redes mesmo, introdução a redes, a gente vai montar uma LAN entre só as máquinas virtuais. Então, como é que eu faço? Como é que seria essa LAN só entre as máquinas virtuais? Essas LANs, na verdade, essa LAN que vai ser, né, só entre as máquinas virtuais, imagine como se houvesse um switch conectado a essas máquinas e a esse servidor. É o que a gente vai fazer. Então, como é que eu começo isso? Eu vou aqui na parte de dispositivos, redes e configurações de redes. Se a gente for reparar aqui, ó, parte aqui, rede conectado a. Isso daqui coloca como se fosse uma espécie de switches, entendeu? Cada rede dessa é uma espécie de um switch. Como ele está em NAT, tá? Ele não é o protocolo NAT que a gente trabalha. Quando ele está especificando aqui NAT, o que acontece? Ele vai pegar a rede que está conectada na máquina, ou seja, como assim, Pedro? Vamos supor que a sua máquina esteja conectada ao 3G. Ele vai pegar a internet que está na sua máquina, mesmo sendo 3G, 4G, e vai dar conexão à sua máquina virtual. Mas ela não vai estar na mesma rede que a sua máquina real. A máquina virtual vai estar numa rede e a máquina real vai estar em outra rede, que é a rede, vamos se dizer ali, só ali do 4G ou do 3G, no caso. Então, fora isso, nós temos o que a gente chama modo bridge. O modo bridge, aqui, placa em modo bridge, ele vai transformar a sua máquina virtual em mais uma máquina na rede, em mais um host na rede. Entenderam? Então, assim, dependendo se eu tiver uma placa de rede com fio ou sem fio, ele vai pegar essa conexão, vai atribuir um IP da rede local, no caso, da sua máquina real também, e a sua máquina real, virtual, celulares, o que for, que estiverem conectados, todos os hosts conectados, vai reconhecer essa máquina como mais um host, sendo que esse host, no caso, é virtual. Isso, vamos supor, numa empresa que a gente esteja trabalhando, quando a gente trabalha com essa parte de virtualização,
é como se ele tivesse uma função e você fosse trabalhar com ele virtual. Na verdade, hoje, até os ambientes de micro, pequeno e grande porte já estão trabalhando já com virtualização. Virtualização, ela, dependendo do cenário, né, ele é muito melhor, até mesmo para você poder fazer algum tipo de recuperação. Você faz uma recuperação de backup, por exemplo, para máquina virtual é muito mais fácil você recuperar uma máquina virtual do que você recuperar uma máquina real. Então, geralmente, a gente trabalha da seguinte forma: a gente tem o nosso servidor real, e aí, dependendo da aplicação ou das aplicações que nós temos, nós deixamos uma aplicação para cada máquina virtual e o servidor real gerenciando essas duas máquinas virtuais, no caso, né? Estou dando um exemplo aqui. Ou então, cada aplicação com uma máquina virtual. Daí, nós trabalhamos, se a gente trabalha dessa forma, é até mais fácil gerenciar do que você colocar tudo em um servidor só. E é claro, aí você tem que manter uma configuração do servidor. Verdade, até a mesmo. Na semana passada a gente viu. Você tem que manter uma configuração do servidor, que é um tipo de manutenção, de uma forma mais cuidadosa, né? Ainda mais quando você só tem um servidor. Então, você faz esses tipos de aplicação, e aí beleza. Coloca lá, vamos supor, eu tenho um aplicativo lá de RH, de RH e DP, vamos supor, né? Que é lá a ficha de cadastro, cliente. Essa é uma aplicação X. A gente cria uma máquina virtual, coloca ela lá, vai estar rodando, e a gente pode atribuir, vamos supor, nosso servidor tem 16 de memória, 32 de memória, 64 de memória, e a gente vai atribuindo ali um pouco de memória, dependendo da máquina. Então, assim, eu coloco ali 1 GB de memória porque o sistema não precisa de muito. Se eu precisar, aumento para 2. E aí um outro sistema também, outro sistema vai lá, precisa de 1,5. Então eu consigo até mesmo poder gerenciar isso melhor. Quando você instala diversos softwares, às vezes de gerência e tudo mais, isso pode ocasionar o quê? Isso pode ocasionar alguns tipos de problemas. Às vezes um software ele precisa de um tal banco de dados, mas esse banco de dados ele não trabalha da mesma forma que o outro banco de dados de outro sistema. Às vezes pode acontecer que é incompatível. Aí o pessoal já pensa logo em comprar uma máquina real para poder colocar um outro sistema. E aí você fica com 2 máquinas para cada um com um sistema, sendo que você poderia trabalhar dessa forma, uma forma virtual, uma forma mais tranquila. Tá? E gerenciando, e tudo em um só. Você não precisa ter 2 máquinas já gerenciando. Tá? Aí você me pergunta, pô Pedro, mas e aí? Você tem uma máquina só, e não é perigoso deixar tudo só em uma máquina? Sim, é perigoso. Por isso que no caso sempre se recomenda você ter pelo menos uma outra máquina de backup. Tá? Hoje em dia, com tudo que está acontecendo hoje, com essa invasão de vírus, de ransomware, e vão inventando outros tipos de vírus, e a gente pode sempre contar com algum tipo de desastre, mesmo com proteção, né? Proteção de no-break, proteção dessa parte elétrica, ou de sistemas mesmo. Quanto mais cuidado a gente tiver, melhor. Então, hoje, se você for procurar matérias e tudo mais sobre toda essa situação tecnológica que está acontecendo hoje, tudo vai se resumir em backup. Tá? Então, backup. Tenham sempre backup. Então, tem um servidor? Backup. Ah, tá. Um servidor de backup. Beleza. Esse servidor de backup, e aí? Você tem um backup já de um servidor, pode ter backup do outro servidor também. E se você puder ter um backup na nuvem também, que é diferente de armazenamento na nuvem, não é a mesma coisa, tá?
muita gente que confunde, armazenamento na nuvem, você pega, deixa os seus dados, ele sincroniza, é como se você tivesse uma pastinha, entendeu? Na máquina de alguém. E lá, essa pastinha lá, tá lá, porque se der problema na sua máquina real, tem uma pastinha lá que sincroniza. Agora, nesse caso, quando você contrata da Microsoft, ou do Dropbox, ou da Google, aquilo ali é uma pastinha que essas empresas desses serviços específicos disponibilizam para você. E ali te deixa ali um espaçozinho ali nos servidores deles. Agora, quando você fala de backup na nuvem, é estilo um software de backup. E aí eles vão te dar, tem todo o gerenciamento de backup que você faz. Então, você tendo também um backup na nuvem, né, no caso, já é mais uma outra proteção. Mas o backup offline, que a gente chama, ele é sempre válido também, tá? Porque o backup offline, que a gente chama, que é um backup em algum dispositivo externo ou em outro host, isso é no caso de acontecer alguma coisa, acontecer algum desastre, e você tem ali para poder recuperar na hora. O backup na nuvem, a questão dele é que você tem que esperar fazer, no caso, o download depois que fez o upload de tudo. Então, é claro, assim, isso o backup na nuvem em caso de desastre total. Vamos supor, a sua empresa pegou fogo, aconteceu um desastre ali, alguma coisa, ou assaltaram, entendeu? Então, o backup está todo ali, tá? Então, voltando ao que a gente estava falando, essa parte aqui, da gente poder colocar todas as máquinas somente em uma espécie de suíte virtual só entre as máquinas virtuais, tá? Para quê? Para a gente não alterar ou fazer qualquer tipo de configuração que vá interferir no seu sistema real. No caso em casa, né, onde a gente está fazendo o nosso laboratório e tudo mais, não sei se alguém está fazendo esse tipo de estudo, fazendo na empresa, ou o que for, se fizer na empresa também, cuidado. Mas no caso de casa é mais tranquilo. Mas vamos supor que você esteja implementando e aí você quer fazer um teste. Se você deixar ele na mesma rede que os seus servidores, na sua mesma infraestrutura, ali tem um perigo bem grande de acontecer o quê? De chegar e você fazer algum tipo de implementação que ele vai interferir em um outro serviço que tem ali na sua rede. Ou seja, você instalou, vamos supor, um serviço DHCP. Aí esse serviço DHCP que está instalado nessa rede, ali que já tem um servidor, ou já tem um modem ali oferecendo esse serviço, e aí você quer testar o serviço DHCP dali do novo servidor ali, do novo sistema ali de servidor. Aí você foi lá e instalou. Só que está na mesma rede que o seu servidor, que toda a sua infraestrutura. E aí o que acontece? Começa a haver um conflito. E aí começa a haver esse conflito, e aí fica distribuindo, aí o sistema para, a rede para, e aí acontece um monte de coisa. Pode chegar a acontecer um monte de coisa. Sistema parar, começar a causar conflito até mesmo de internet, ou de acesso a alguma máquina, porque de repente vai pegar primeiro o IP da sua máquina. Há pouco tempo aconteceu, inclusive, isso daí até numa empresa, acho que, se eu não me engano, acho que foi até na empresa do Jonathan, que eu dou consultoria. O que aconteceu foi de uma empresa que eles tinham lá um serviço de DHCP instalado. Tinha um serviço DHCP instalado lá na rede, usando o modem, e aí foi lá
o outro técnico não sabia e acabou ativando esse serviço de HCP do servidor. E como ele acabou ativando esse serviço esse serviço também no servidor, ele começou a dar conflito. Ele começou a dar conflito com o do modem. O que acontece? Lá vai eu sempre, porque cliente reclamando que tá alterando o IP sozinho. Sim, só que aí o que acontece? Nesse caso, né? Ele distribui ele distribui o IP do modem, que é um range de IP, é uma classe de IP. E o do servidor é uma outra classe de IP. E aí começa a fechar conflito. E aí começa a dar problema. Por quê? Porque existem alguns recursos de rede que quem oferece é o modem, como a internet. E vamos supor que o servidor, pelo IP do servidor, começa a outros serviços de rede. Outros serviços de rede, como por exemplo compartilhamento de dados. Aí o que acontece no final? Aí ele começa a dar conflito. E aí vai pegando um ou outro. E às vezes o técnico que ele não entende, eu já vi essa situação acontecer mais de uma vez, de chegar e pedir para o cliente reiniciar a máquina, até conseguir pegar o IP do servidor no caso. Pô, e isso daí é totalmente errado. Então você tem que tentar encontrar qual é o problema que está tendo na rede. E aí quando eu fui chamado para fazer uma auditoria nessa empresa, o que aconteceu? Foi a primeira coisa que eu constatei. E aí eu fiz as anotações e tudo mais, passei e falei, tem 2 DHCPs aqui, não tem necessidade de ter 2 serviços de DHCP. Teve um caso que foi até engraçado, que foi de um técnico que ele deixou mesmo os dois DHCPs ligados, mas para você ver por falta de conhecimento, né? Não é errado você procurar conhecimento, por exemplo, na internet, mas é sempre bom você estar fazendo algum tipo de curso, onde esse curso ele tenha uma orientação, foi criado uma grade, um conteúdo, e tudo mais para você poder seguir. E ele não entendia muito bem como é que funcionava essa parte de DHCP. E como ele não sabia como funcionava o DHCP, o que era o DHCP, aí aconteceu dele chegar e falar para mim, poxa Pedro, a gente deixa o DHCP do modem ligado porque o modem ele distribui IP para os celulares e iPads e o servidor distribui para as máquinas. Cara, isso é totalmente surreal. DHCP é DHCP. DHCP distribui IPs para máquinas celulares, independente se estão no modem ou se estão ou se estão no servidor. Em qualquer tipo, o serviço DHCP está ligado, vai distribuir para qualquer dispositivo de rede. Então, percebeu que tem 2 DHCP, vê qual é o melhor e distribua. Distribua por esse serviço. Por esse serviço ali que você escolher. Dependendo, tem empresa que pode ser o modem. Eu, na minha opinião, se você tem um servidor, é mais fácil você gerenciar tudo pelo servidor. Vamos supor, você tem o DHCP pelo modem, pelo roteador, não sei. Você precisa fazer alguma configuração, aí você vai ter que acessar o servidor para depois acessar, no caso, o DHCP. E você pode ter tudo em um servidor só. Uma coisa em um local específico gerenciando. Entenderam? Então é muito melhor. Beleza, galera? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar. Beleza, Pedro. E também é mais prático o servidor. Você tem maior gerenciamento. Isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui em modo rede interna. O que é o modo rede interna, então?
Modo rede interna é como se fosse uma rede local só entre as máquinas virtuais. Então a gente vai habilitar, vai trabalhar com os serviços e tudo mais, tudo em cima aqui da rede interna. Então a máquina cliente também vai estar em rede interna. Beleza? Então eu venho em dispositivos, como falei, venho aqui em redes, configuro a máquina em rede interna. Se eu precisar que a minha máquina, uma máquina aí que vocês estejam fazendo algum tipo de configuração, né, você precise que ela esteja na mesma rede que as outras máquinas. Pessoal? Oi, galera. Será que o Pedro caiu? Não, Alô? não, é porque o meu link de internet caiu. Ih. Aí o outro, Ah, o sim, outro sim. acabou sumindo. Aí ele cai, aí ele derruba. A minha internet daqui de bairro aqui é uma porcaria. Acontece. Aí eu tenho que ter dois. Aí faz parte. se não é o load balance aqui, aí quando ele faz essa troca, aí ele derruba. Porque ele entende que é um outro IP. É igual o sistema de banco também, é a mesma coisa. Sistema de banco, você está acessando o banco, se você tiver utilizando o load balance, e aí cair uma internet e assumir a outra, ele vai lá e quica você porque ele acha que é algum tipo de fraude. Ah, entendi. Então beleza, vamos lá. Então eu vou clicar aqui, mas não parou a gravação não, tá? Já continuou gravando. Mas Vamos lá. Então, cliquei aqui, salvou, beleza. Tá? Como eu falei, eu vou começar dando um overview rápido no 2008 R2, depois a gente vai passar para o 2012, tá? Que não vai para a gente poder focar no 2012, mas vou passar rapidamente. Alô? Oi. Não está compartilhando a tela. Então, galera, Vamos lá pra um. Escuta aqui, cara. Oi. Não está compartilhando a tela. Não tá compartilhando? Ninguém. Não está. É porque caiu, peraí. Cara, engata marcha 12 e vai embora, filho. Escuta não. E, Mas eu tava Pedro, te ouvindo. Eu além tava te disso, ouvindo, a não. sua voz tá muito baixa, tá ok? A minha voz tá baixa? Tá, Tá muito baixa? sim. Pra mim, pelo menos pra mim, tá muito longe a sua voz. De alguém mais minha voz tá baixa? Pra mim também, pra mim também. Pro Moisés também. Ué, pra mim tá normal, Pedro, aqui. Galera, vocês estão conseguindo me ouvir? Agora? Bem melhor agora. Sim, sim. Bem melhor. Tá? Beleza. Então vamos lá. Peraí, o Marcelo tá falando aqui, tá sem áudio. Ok. Você não tá conseguindo ouvir, Marcelo? Ou você não consegue falar o que você tá dizendo? Oi. Ele não tá conseguindo ouvir. Fala pra ele tentar fechar a sala e abrir de novo. É. Peraí.
Porque tá pedindo para configurar áudio, mas não sei onde é. Opa, peraí. No PC. Hum. Ué, que estranho. Tá. A voz tá saindo legal, gente? Tá sim, tá sim. Pra mim tá top aqui. Bem melhor do que tava antes. Mas a voz a voz não tava legal antes, que vocês querem dizer? Depois que, na hora que caiu, quando voltou muito baixo. Ah, Agora quando tá normal. voltou baixo. Isso aí, agora é normal. Ah, entendi. Então vamos lá. Já é. Rapidinho, então. Deixa eu falar aqui. É... Então, galera, vamos lá. Então, aqui eu já estou em rede interna. Fechei aqui. Agora, vamos acessar a máquina. Bem, a gente olhando aqui, tá? As que vocês devem sempre tomar como configurações iniciais. Sempre colocam isso em mente, configurações iniciais, tá? É nome do servidor, IP fixo, tá? Então, isso daí configurou, beleza. E faz um checklist na instalação de drivers, instalação de softwares e drivers. Ele geralmente ele vem com esse nome aqui. Então a gente já pode vir aqui em fornecer o nome ou domínio para o servidor. E aqui ele já cai aqui de cara. Isso aqui em configurações iniciais de tarefa. E ó, e eu já venho aqui. Então, nome, tá? Nome do servidor. Esse nome vai variar muito conforme você vai trabalhando, tá? No ambiente que você vai trabalhando, isso depende um pouco mais do administrador de rede, ou seja, que no caso que são vocês, né? Isso vai depender muito. Ó, gente, lembrando, tá? Dos exercícios que vão ter lá no portal. E também o e-book que vai estar disponível no portal até amanhã. Beleza? Vai ter um e-book lá disponível lá para todo mundo lá com as configurações iniciais do 2012 R2. Beleza, beleza. Então, a gente pode colocar aqui o server 01, a gente pode colocar aqui SRV, que é indicando que é servidor, DC, dependendo ou seja, qual for o
o tipo de configuração, o tipo de software que ele vai ser, ou que tipo de servidor que ele vai trabalhar. Entendeu? Por exemplo, ele vai trabalhar com banco de dados. Qual o símbolo de banco de dados? É DBA. Então pode ser SRV, DBA01, que é uma máquina DBA. Se ele for servidor de arquivos, a gente pode colocar file server, né? SRV, FS01, que é servidor de arquivos, e por aí vai. No caso aqui, só para laboratório, vamos colocar server01. Troquei. Ele vai pedir para reiniciar. Aproveito aqui para colocar um IP. Vou colocar aqui, ó, configurações de IPv4, e daí eu coloco a rede que eu quiser. No caso aqui eu vou colocar uma rede de classe 10. Vou colocar aqui um gateway, mas no caso a gente não está utilizando nenhum roteador ainda. Então vou colocar aqui o gateway é esse. E o DNS, vou colocar que ele mesmo vai ser o DNS. Ele vai ser um DNS local. Na outra aula a gente vai entender melhor o que é esse DNS local. Tá? Beleza. Terminei aqui. E ele pediu para eu reiniciar, então eu vou pegar e vou reiniciar. Esse controlador de eventos aqui, tá vendo? Ele vê o que é, em cima de que você vai trabalhar, o porquê que você vai desligar. Por quê? Porque na maioria das vezes, né, não é legal você ficar desligando o servidor. O servidor você tem que desligar por algo específico. Então, para título de conhecimento, às vezes quando só você é o administrador daquela rede, pode ser que seja tranquilo, né? Você já sabe mesmo quais são os problemas, mas num ambiente corporativo grande, coloca-se como regra você indicar o porquê que você está desligando ou reiniciando o servidor. Aqui vamos colocar que é para uma manutenção planejada e vocês podem colocar um comentário. Vamos reiniciar. Vamos reiniciando. E aí, beleza. Está reiniciando aqui. Aqui tinha uma máquina aqui do Windows 7 para a gente poder fazer mostrar para vocês. Que aí a gente coloca ele na mesma rede e ficam todos na mesma rede. E aí, beleza. Mas eu vou desligar essa máquina. E pronto. E vou ligar aqui o server 2012. Deixa eu tentar compartilhar as duas telas. Vocês estão conseguindo ver as duas telas? Agora? Agora sim, Pedro. Beleza. Bem, aqui eu já cheguei a mudar então as configurações.
E agora a minha máquina ela já é um host na rede. Ou seja, eu já recebi as configurações iniciais, já alterei, já verifiquei que ela está na rede com o IP fixo. Aí claro que para ter uma outra comunicação, eu tenho que ter um outro servidor ou uma outra máquina com IP fixo no caso, para poder testar a conexão. Mas a conexão aqui ela está tranquila. Ele vai iniciar a área de trabalho e pronto. O 12 é a primeira vez que está iniciando, praticamente. Por isso que ele está demorando um pouco. Instalação nova, né, Pedro? Ô Pedro, Oi. eu como administrador, eu não tenho a possibilidade de entrar no login dos outros usuários e ter acesso a arquivos, né? Só posso logar como para fins de manutenção, né? Oi, repete. Eu como administrador de uma rede não posso entrar nos computadores dos usuários a não ser em fins de manutenção. Tipo assim, entrar e ter acesso aos arquivos, a tudinho. Não, você como administrador da rede, você tem acesso a tudo. Mas você só vai ter acesso para fins de manutenção. Pode, claro que você pode, vem cá. Tá com saudade? Entendi, fazer o login. Oi? Repete. Moisés, repete. Não tem como eu entrar como administrador no usuário Não, você vai. no usuário da pessoa Você e ter vai- acesso aos arquivos, né? Então, se você entrar dentro da máquina dela, se você é administrador da rede, você vai ter acesso a toda a documentação dela. Sem precisar saber a senha e o login dela? Tipo, não, só sabendo o login sem saber a senha? Tipo assim, uma senha de administrador, eu posso acessar qualquer. Não, você tem uma senha de qualquer administrador. usuário. Você tem uma senha de administrador, onde com essa senha de administrador, você pode, na rede, no caso onde a gente vai trabalhar em cima de cliente-servidor, você vai conseguir trabalhar em cima de qualquer máquina. Você vai poder acessar com esse usuário e senha. Só que você não vai conseguir entrar com o usuário dela. O usuário dela vai ter uma senha. Você pode resetar essa senha, mas mesmo você resetando essa senha, ela vai saber que você resetou. Entendi. Entendeu? Aqui. Eu vou desligar aqui o 2008. A gente já viu aqui algumas configurações. Galera? Estão me ouvindo? Oi. Ah, tá. Beleza. Estou aqui, Pedro. Eu tô pensando na pergunta do Moisés que fez agora. Eu acho que eu entendi que ele queria. O usuário está logado, você acessa remoto como administrador. Eu, por ser administrador, vou ter acesso total à máquina com o login da usuária. Eu acho que é isso que quis perguntar. Não é isso, Moisés? Se você acessa a máquina dele. Não, tem um usuário. Por exemplo, entrou no remoto do usuário. Sim. Ele, com a senha dele, consegue manipular os arquivos dela. Não, se você entrar. Dependendo do software que você entre remoto, tá? Se dependendo do software, o que vai acontecer? Existem alguns tipos de softwares remotos que, no caso, ele vai pedir para você, além de você acessar a máquina dele, ele vai pedir para você digitar um usuário e senha. Mas o acesso remoto comum, depende, se for o acesso remoto do Windows, você vai acessar com o teu usuário e senha e vai criar um perfil para você. Se for no caso, por exemplo, de um TeamViewer ou um LogMeIn,
você vai acessar a máquina do jeito que ela tá. Se ela tá aberta ou não tá, beleza. Se ela não estiver aberta, só com o usuário e senha dela. Sim, sim. Tá? Você desligou as duas máquinas, Pedro? Oi? Não, tô ligando. Você desligou aqui. as duas máquinas? Não, tô ligando aqui ainda. Tá. É que o server aqui ele tá demorando um pouco aqui. O 2012. Aquela famosa telinha. Aquela famosa Atualização. telinha de atualização. Bem, vamos ver aqui qual é o primeiro que vai iniciar. Beleza. Já iniciou aqui. Então eu vou entrar no 2012 e vamos ver as configurações iniciais aqui do 2012. Vou colocar aqui em rede interna, tá? E aí de quebra vamos ver aqui um pouco também de uma novidade que é o 2016, que eu não cheguei a comentar com ninguém, que eu iria estar passando uma pinceladazinha do 2016. Aí sim. Show de bola, Pedro. Ué, Outra máquina não tá carregando, Pedro. Só que travou? não, tá carregando Não. sim, tá carregando. Bem, É que agora... Tô conseguindo ver aqui? Não, eu tô vendo. Como minha tela é pequena, eu tô no celular, eu tô com dificuldade. Por isso pensei que tinha. Tá, deixa eu focar aqui no... Deixa eu ver. Só em um monitor por enquanto. Tô conseguindo ver o 2012, né? Sim. Tá. 2012, vamos pressionar a tecla Windows, Pause Break. Enquanto tá abrindo. Que aí ele vai abrir a tela do... Ele vai abrir a tela aqui pra gente das informações gerais, pra gente poder alterar a máquina. Pô, tá demorando, Pedro. Chama dedo já. Né? Vamos ver. Eu acho que não pegou o atalho ainda do teclado. Vamos ter que ser no comando, no VitalBots. Oi? É do comando Acho que tem que ser na tecla do. VirtualBox, isso mesmo. Bem. Vamos ver qual dos dois aqui vai abrir com a gente. Beleza. Eu tenho que dedicar de repente mais um processador para ele depois. Beleza. Bom, vamos lá. Abriu aqui a tela de sistema e abriu aqui a nossa tela também de rede, que a gente vai precisar utilizar os dois. Então, gente, essas configurações do 2012 e também essas configurações iniciais, de um sistema para o outro não muda muita coisa, tá? Fala aí.
O... Uma perguntinha aí, dando a palhinha já pra aula de amanhã. O DNS é o quê? Amanhã a gente vai saber. Pô, fiquei curioso. Sacanagem. O cavalinho no alto da montanha. Menino curioso. Vamos lá. Então, gente, vamos Vai mudar pro Google. Vai pro moda. Não, vai pro Google não. Amanhã tem aula. Deixa eu colocar aqui o nome dessa máquina aqui de server 02, que o outro já é um server 01. E aí eu vou aproveitar, vou mudar aqui já a placa de rede. Aquele lá a gente colocou 10.002, vamos colocar 001, vamos colocar isso aqui como 10.002. Enquanto isso, galera, olha o nosso 2016 aqui, ó. Pô. Nosso 2016 chegando. Bem, vou mudar aqui. Dez 10.002 e não. DNS a gente não vai configurar ainda não. Depois eu vou explicar o porquê na aula de amanhã. Mas bem, mudamos o nome aqui, mudamos aqui a placa de rede e agora vamos reiniciar a máquina. Enquanto reinicia a máquina, vamos fazer o mesmo aqui com o 2016. Se vocês forem olhar o 2016, é como se a gente estivesse olhando para a carinha do Windows 10. Windows 10. Windows 10. Vamos mudar aqui para a rede interna. Ué. Abriu 2008? O quê? Não, parece que abriu a máquina virtual 2008. Não, isso aqui é o 2016. Não, eu vi rápido, parecia 2008. Ah, tá. Ô Pedro, Oi. quanto de RAM, no mínimo, uma máquina tem que ter pra rodar o Windows 10? O mínimo são 2 GB. Recomendado. Ah, cara, 8. dependendo do serviço, pelo menos uns 6 GB mais ou menos. Comprei o computador, ele tem 2 GB de memória RAM e veio com o Windows 10. Aquela bosta travando. Aí eu formatei ele. O quê? Esse meu notebook. O meu notebook eu comprei, ele veio com o Windows 10, só que com 2 GB de RAM. Aí veio uma merda. Ele já. O primeiro programa que eu instalei já ficou uma merda. Eu desinstalei e botei outro sistema, aí ele ficou filé. Ah, depois você colocar mais memória, moças. Depois eu vou investir no PC. É isso aí, gente. Tem que pegar e tem que investir em seus estudos. Ao invés de querer comprar um videogame, vai lá, compra um computador para estudar. Em vez de querer ir pro Habib's sexta-feira, vai lá e compra um computador para estudar. Tá certo. Ô, Pedro, Fala. e o 2016? A preço de bibisfirra no Mercado Negro. O que eu não entendi? O A preço de 2016, bibisfirra Pedro. no Mercado Negro. Não, Gabriel. Fala, Gabriel. O 2007 e 2016, o mínimo é quanto? Então, o mínimo do 2016 são 2 GB. 2 GB, tá, perfeito. Beleza? E o processador tem com limite? Não, para testes. mínimo? Para testes pode ser os processadores padrões, mesmo na parte servidor. Eu digo na parte de servidor, pode ser se você tiver uma máquina já
da Intel, da série i já, uma quarta geração, já dá para você trabalhar legal já. Bem, vamos lá, vamos alterar aqui a placa de rede. Aqui ele vai abrir aqui já o gerenciador do servidor. Tá abrindo. Cadê? Como abrir as duas aqui, acabou ficando. Tá com pouca memória, na real, né? Isso. Eu não sei quanto você tem de memória nessa máquina. Não Pode ser isso também. Na verdade acaba incluindo tudo, né? Bem, aqui nós temos o 2012. Então, galera, o que a gente faz nesse caso, né? Faz as configurações iniciais, daí a gente já começa a colher as informações do que a gente vai implementar na empresa. Então, essa hora é importante você estar no caso, com o proprietário da empresa ou com o responsável. Vamos supor que é um ambiente novo ou uma nova implementação. Daí você tem que saber se vai ter servidor, se vai ter algum tipo de servidor de arquivo, quais são os tipos de serviço, se vai ter alguma aplicação. E aí você tem que saber se essa aplicação, no caso, né, essa aplicação ela vai trabalhar em cima do sistema, se ele vai rodar mesmo em cima desse sistema operacional, se é compatível. E tudo isso. Vocês têm que pegar, colher informações, fazer as configurações iniciais, daí para poder começar já a implementar. Aqui vou deixar em rede interna. E aqui, ó, a tela do 2016. Se vocês forem ver, não vai mudar muita coisa também. Essa parte de configurações iniciais. Não esqueça que vocês podem baixar no site da própria Microsoft, que é o TechNet. Vocês podem baixar lá a avaliação por 180 dias. Aqui vou colocar Server 03. E vamos colocar aqui um IP 10.0.0.3. Ô Pedro, agora me perdi, me desculpa. São 3 máquinas, 2 2012 e uma 2016, é isso? Que eu tenho aqui? Agora me perdi. São 2 2012 aqui e uma 2016? Eu tenho um 2008 R2, eu tenho um 2012 R2 tá. E tenho uma 2016. Ah tá, perfeito. Que eu me perdi aqui na... Quem lembra que IP é esse? Isso aí é classe... Não, aquele IP ali é o APIPA. APIPA, eu não vi, eu não vi. Está sem Eu pensei que você tivesse citado já. Tá, vamos lá. Tela pequena desgraça, Pedro. Isso. Daí vamos mudar as configurações aqui, gente, galera. Mesma coisa. Já mudou pra rede interna, Pedro? Oi? Já mudou pra rede interna? Já mudei já. Então, galera, aqui o 2012 também.
Então a máquina ela já está já em comunicação com a rede. No caso, se você tivesse uma rede externa, já estaria em comunicação e aí vocês não esqueçam de depois que vocês fizerem isso, vocês baixarem as atualizações lá em Windows Update, é, todas as desculpa, todas as instalações importantes, confira que está tudo legal. É bom procurar também um antivírus para o servidor e aí vai ficar no critério de vocês se vai ser pode ser Bitdefender, pode ser o Kaspersky, é, só esses dois, tá, gente? Porque esses dois eu sou revenda. Aí. Capaz tá quanto, Pedro? Me interessou já. E agora eu não lembro. Não, mas o que eu sou é só para corporativo. Se for para entendi. a nível doméstico você pode comprar no site. Entendi. Cadê? E aí, beleza. Ó, vem aqui no 2016. Eita. Abre aqui IPv4. Pronto. Vou colocar IP3. Ô Pedro, você mostrou o IPv6. Você tem alguma ideia como vai ser implementado no Brasil o IPv6? Cara, aos poucos o IPv6 ele já está entrando. Aí sempre falaram que em 2016 ia acabar, agora falaram em 2017, agora estão falando em 2018. Mas eu acho que o conceito de IPv6 ele pelo menos em alguns países como o nosso terceiro mundo vai ser um pouco complicado essa migração, mas por completo, porque em ambientes corporativos existem ambientes corporativos que já implementam IPv6, existem alguns ambientes de como fazer algumas operadoras que você já pode pedir para que coloque IPv6. Então isso vai depender muito. Isso vai depender muito também do sistema que você queira colocar e também da operadora também. Dependendo da operadora, você pode ligar para lá e pedir IPv6. Se eu não me engano, acho que todas as operadoras grandes já estão fazendo isso. Pedro. Oi. O IPv6, por ser uma nomenclatura mais complexa, assim, uma combinação de números também, letras mais complexas, a navegação se torna mais segura? Então, o IPv6 ele veio para poder ajudar em diversas coisas, né? Mas, assim, segura não tem não tem como trabalhar no quesito de que seria mais seguro por causa da complexidade. A complexidade do IPv6 é para que houvesse mais hosts, mas tem também as suas questões de segurança, entendeu? Mas que a rede vai se tornar mais segura porque está com IPv6, entendeu? A segurança, como eu estava falando mais cedo, quando eu estava falando mais cedo, a segurança ela parte de vários fatores. Então, dependendo do fator que você for trabalhar, você pode estar seguro ou não. Tá? Então, galera, a gente já mudou aqui então das máquinas, já mudou aqui do 2016, já está tudo tranquilo, né? A princípio está tudo funcionando legal. Então amanhã a gente vai focar já em alguns outros
em algumas outras funções. Essa foi para mostrar só como é que funcionam as configurações iniciais. E aí para a gente poder tirar algumas dúvidas. Beleza?